tá aberto aqui o microfone para fazer comentários sobre esse tema, tá? Do século XIX, comentários e perguntas para a gente poder prosseguir. Matheus, Pode falar. eu posso adiantar um pouquinho a respeito de Lamennais por conta do horário? Acho que a gente vai estourar um pouquinho, Pessoal, estava se previsto for para possível. 8h30. Como é que vocês estão? Tá todo mundo tranquilo? Querem fazer um pequeno intervalo aí, uns 5 minutos, alguma coisa assim? Ou tá de boa? Por mim, pode tocar o barco aí, Vamos Matheus. tocar? Dá pra gente estender até umas 9 hoje? Pode? Bom, tudo bem. Então, se puder ir até as 9, nós vamos, eu acho, conseguir completar a pauta hoje. Tá. Então, vou dar um pequeno adianto aqui, Lucas. Aí, em seguida, você já pode começar a falar do Lamennais, tá? Tá Ok. ok. O Papa Gregório XVI, ele é eleito Papa 2 de fevereiro de 1831. Então, 1830, teve a Revolução na França, a segunda dinastia, a dinastia dos Orleans, daquele povo lá. Teve já a questão da Guerra Civil Portuguesa estava começando, os problemas na Espanha, o início ali do capitalismo, da Revolução Industrial. Estava acontecendo tudo isso. Este era o contexto de quando o Papa Gregório XVI assume. Ele começa a carta dizendo: me perdoem porque eu demorei muito a escrever essa carta, mas estava complicada a minha situação. Por quê? Por causa de tudo isso daí e por causa dos erros teóricos, dos erros iluministas, dos erros, as doutrinas erradas aí do Lamennais e outros. Então, o principal intuito da mensagem da encíclica é combater os erros liberais, os erros galicanos e dos pedreiros livres, e reafirmar a fé de sempre. Esse aí é o principal intuito da Mirai Voss. Né? Por isso que ela é tão ampla, por isso que ela fala de tantos assuntos, e é isso aí que a gente está estudando, né? Sempre reafirmando a fé. Galicanismo, para quem perdeu, precisa de um pequeno contexto, é essa coisa de se opor ao Papa, sobretudo na questão temporal, né? Que o Papa não precisaria mandar, ou que o poder temporal não estaria submisso ao poder espiritual. Esse é o galicanismo tradicional. O neogalicanismo, que nós sedvacantistas, nós católicos tradicionais chamamos aí resistência, fraternidade e outros, é porque eles se opõem no poder espiritual, ou seja, não precisaria obedecer o Papa no poder espiritual. É uma coisa tão louca, tão assim, inovadora, né, que ninguém criou uma heresia para isso. A heresia era cisma, né? Mas hoje virou essa coisa assim, que eles não cismam e também não obedecem. Então, neogalicanismo. Essa que é a explicação. Começando aqui, depois você pode falar, depois desse aqui, tá? Contra as novidades. Ele vai se opor às novidades do seu tempo e vai reafirmar a doutrina de sempre. Então, cabe aqui a gente ler. Tudo isto cumprireis plenamente se, segundo o vosso dever, cuidardes de vós mesmos e da doutrina, tendo sempre presente que a Igreja Universal repele toda novidade, e que, conforme o conselho do Pontífice Santo Agatão, nada se deve tirar daquelas coisas que hão sido definidas, nada mudar, nada acrescentar, mas que devem se conservar puras, quanto à palavra e quanto ao sentido. Daqui surgirá a firmeza da unidade, que se radica em seu fundamento na Cátedra de Pedro, a fim de que todos encontrem baluarte, segurança, porto bonançoso e tesouro de inumeráveis bens, justamente onde as igrejas possuem a fonte de seus direitos. Para reprimir, portanto, a audácia dos que ora intentam infringir os direitos desta santa sé, somente na qual se apoiam e recebem vigor, preciso é incular um profundo sentimento de fidelidade e veneração para com ela, chamando a exemplo de São Cipriano, que em vão protesta estar na igreja o que abandonou a cátedra de São Pedro, sobre a qual está fundada. E aqui, reforçando os objetivos do nosso grupo, o fim do Estado é ordenar a sociedade para a salvação das almas. O fim último do Estado é a salvação das almas. Então, para haver a restauração política, tem que haver restauração da igreja. E tem que ser entendido que é catolicismo na base, tem que ser sólido o nosso entendimento. O nosso amor pelo Papa, nosso amor pela Cátedra de São Pedro é incalculável. Nós amamos, nós somos devotos de São Pedro, dos Papas e da Santa Sé.
mas nós não reconhecemos, justamente porque nós amamos o Papa, nós não reconhecemos esses homens que estão aí alegando ser papas, que fingem ser papas, na verdade estão destruindo a igreja. Porque no Bergoglio, no Paulo VI, no João 23, João Paulo II, aí, você não encontra unidade, você não encontra baluarte de doutrina, você não encontra segurança, nem porto seguro e nem tesouro inumerável. Muito pelo contrário, seguir os papas do Vaticano II é caminho seguro para ir para o inferno. Seguir a doutrina desses homens, seguir os seus ensinamentos, é certo que você vai para o inferno. Essa igreja conciliar, essa igreja do Vaticano II, não salva. Se você está nela, saia imediatamente e se una com seus legítimos pastores, com seus padres que pregam a doutrina de sempre, porque a igreja repele toda novidade. Não se pode tirar das coisas que são definidas, nada mudar, nada acrescentar. A fé tem que ser transmitida do mesmo modo que nós a recebemos. Esse é o objetivo do católico, e é por isso que nós somos católicos, nós não reconhecemos esse Papa e somos sede-vacantistas. Bom, vai falar sobre a imutabilidade da doutrina. Eu quero aqui dar o microfone para o Lucas falar um pouco sobre quem foi o Lamennais. Vamos lá. Senhores, a questão é que Lamennais, ele foi um padre, mas depois lá ele apostata, né? Ele nega a fé, abre mão do sacerdócio, justamente porque, vamos lá, no começo, né? Ele ainda estava na França, Saint-Malo, e naquela situação toda de Napoleão Bonaparte, né, e o papado, ele vai produzir obras ultramontanas. Engraçado, né? Ele realmente se posicionou como ultramontano, defendendo, né, a autoridade absoluta do Papa em matéria de fé e disciplina, e inclusive em razão dessas obras ele teve que se afastar do território francês, e ele vai fugir para a Inglaterra em 1815. Depois, com 34 anos, ele vai retornar para Paris, né? E aí sim é que ele vai ser ordenado padre. Até então ele não estava ordenado, né? Ele vai se ordenar padre depois que ele retorna para Paris. Então, assim, quando ele retorna para Paris, já ordenado e tudo, ele começa a produzir obras liberais a respeito da Revolução Francesa, ele começa a publicar ensaios, né, também a respeito, por exemplo, ele fez uma tradução da Imitação de Cristo, né, de Thomas Kempis. Então ele começou a ganhar uma certa popularidade, as pessoas começaram olha, mais um intelectual católico aqui. Só que qual é o problema? O problema é que mais lá na frente ele vai começar, acredito que em 1830, ele começa a montar uma espécie de imprensa, né, na França, e ele começa a publicar justamente teorias, doutrinas, que vão começar a ensejar uma separação entre igreja e Estado. Ele vai começar a discorrer que, embora haja o ultramontanismo na religião, deve-se ter os mesmos princípios revolucionários franceses na política. E aí vem, né, na Mirare Vos, Papa Gregório XVI, ele faz justamente a condenação, não, digamos assim, explicitamente, né, a Lamennais, ele vai falar justamente da sua imprensa, né, seu jornal, e mais na frente é que o Gregório XVI, ele vai condenar especificamente através da encíclica, Singulari Nos, em 1834. Então, assim, depois dessas condenações, ele vai abandonar a batina, né, vai apostatar, e aí ele vai começar a se debruçar totalmente a respeito das repúblicas, né, ele vai começar a escrever vários livros sobre a república e o socialismo, e aí ele morre nessa situação, ele não quer reatar-se, né, com a igreja, e ele morre na situação de apóstata. Então vamos lá, qual é o princípio do que Lamennais fez, que justamente foi combatido pela encíclica Mirare Vos? Vou sintetizar, não vou explicar tudo, porque é muita coisa, vocês vão encontrar isso no livro do Monsignor Lefebvre, no capítulo 18, ele vai falar sobre Lamennais, justamente a teoria dele, né, as doutrinas dele. Ele vai dizer assim, que a humanidade, ela surge, mas ela é uma criança, e a igreja vem, e ela serve como um processo de amadurecimento da sociedade. E aí, depois desse processo de amadurecimento, a humanidade, a sociedade, né, no caso, não precisa mais da igreja.
Então, com o conhecimento adquirido pela igreja, é que ela pode se emancipar, ter essa liberdade, entre aspas, do poder espiritual. E aí começa o problema, né? Então, assim, Lamennais justamente traz essas ideias liberais porque ele, entre aspas, podemos dizer que é uma espécie de modernismo, né? Assim, no sentido do tradicionalismo, que tem uma vertente modernista, que ele entende que, por exemplo, são construções humanas, né? Consolidadas, e que elas vão variar em decorrer do tempo, da localização geográfica. Então, assim, ele admite que possa existir ultramontanismo, né, uma posição católica muito tradicional, bem fechada, mas que ela pode não estar conciliada com a sociedade, com o poder temporal, como se a igreja fosse apenas um processo, né, de maturação da sociedade. E aí não precisamos mais da igreja, agora podemos seguir nossos próprios passos. É bem revolucionário mesmo, né? E esses erros que a gente vai encontrar justamente na encíclica, né, quando ele fala sobre esse problema das doutrinas. Inclusive, podem perceber, quem leu o documento a respeito do contexto, né, histórico da Mirari Voz, vai perceber que o problema não foi necessariamente, assim, digamos, o enfrentamento do Estado com o Papa. Isso foi o de menos. O problema foi que muitos dos sacerdotes já estavam abraçados com o liberalismo, com as revoluções. Muitos deles já eram filiados, né, amigos dos pedreiros livres. Então, inclusive, a recepção da encíclica nos reinados não foi produtivo, digamos assim, entre aspas, né? Porque a gente pega no Brasil, por exemplo, que foi até o... Deixa eu pegar aqui e tomar nota dele. Ele era da Bahia, ele era arcebispo da Bahia. Dom Romualdo Antônio de Seixas, arcebispo de Salvador. Arcebispo de Salvador. E ele estava na condição de primaz do Brasil, certo? Ele fez uma declaração assim que recebeu, tomou nota, né, da encíclica, e ele fala: já ninguém acredita na infalibilidade do Papa. Todos sabem hoje que ele não é superior aos concílios gerais, que tem sim a principal autoridade nas questões de fé, mas que as suas decisões só podem reputar-se dogmáticas e definitivas quando são ratificadas e aceitas pela Igreja Universal. Só a quem compete de inerrância ou infalibilidade. Conciliarismo, galicanismo. Então a gente vê que o primado, né? A gente já vê assim, a autoridade eclesiástica no Brasil já estava bem contaminada. Inclusive vamos ter depoimentos, né, de cardeais também falando justamente essa questão de que o sumo pontífice é apenas o monarca com o qual devemos fazer tratados de aliança. Quer dizer, o Papa não é mais autoridade da Igreja, simplesmente uma autoridade dentro do poder temporal, ou seja, eles estão negando a própria autoridade espiritual do Papa. Então essas novidades dentro da Igreja são absurdas, né? E é pior quando a gente sabe que vem de pessoas que deveriam combatê-las, né? Que no caso é o clero, que estava contaminado, tinha contaminação dentro, né? Basta um pouco de fermento para corromper toda a massa. Então, é muito complicado esse contexto, porque é uma estratégia sorrateira. Se vocês continuarem um pouco mais adiante na leitura do livro do Monsieur Lefebvre, né? Do Liberalismo à Apostasia, capítulo 38, agora vamos ler um pouco do capítulo 19, acho que é o 19, se eu não me engano, que ele fala assim, só um momento, viu? Só um momento aqui. Já voltei. Não é no capítulo 19, não, é no capítulo 21, que ele vai falar sobre justamente as estratégias usadas, né, pelos carbonários. E tem uns documentos publicados tanto pelo Papa Gregório XVI, né, como pelo Papa Pio IX. Tá em francês, eu não vou ler em francês, eu vou ler em português, que é a Igreja Romana e a Revolução. Isso foi aprovado em 25 de fevereiro de 1861, e eu não vou ler tudo, obviamente, mas eu vou deixar apenas um trecho que ele fala assim: isso são os carbonários, né? Não queremos conquistar os papas para nossa causa, fazê-los neófitos de nossos princípios, propagadores de nossas ideias. Seria um sonho ridículo e qualquer que seja o desenrolar dos acontecimentos. O fato de cardeais e prelados, por exemplo, terem entrado com satisfação ou com surpresa em parte de nossos segredos, em absoluto não é motivo para desejar sua eleição para a cátedra de Pedro, pois tal eleição seria nossa perda. Somente a ambição os haveria conduzido à apostasia, mas pela necessidade do poder seriam forçados a nos imolar.
O que devemos pedir, o que devemos procurar e esperar, como os pedestres, né, do Mar Vermelho, aqui tá falando, esperam o Messias é um Papa de acordo com as nossas necessidades. E ele também vai falar um pouco mais na frente, já em 1824, um trecho dessa carta que fala assim: devemos tornar imoral a educação da igreja, devemos chegar por pequenos meios mal definidos, porém bem graduados, ao triunfo da ideia revolucionária graças a um Papa. Marchamos ainda tateando nesse projeto que sempre me pareceu sobre-humano. Então, quer dizer, esses documentos são prova, inclusive os nomes, né, dessas cartas foram censuradas pelo Tribunal de Santo Ofício a pedido do Romano Pontífice, mas eles são provas, né, bem claras de que havia um projeto bem articulado de primeiro alcançar o poder temporal e, à medida, corromper o clero, né, fazer com que essa quebra, esse curto-circuito do poder temporal também pudesse ter uma abertura dentro do clero, e à medida que eles fossem se corrompendo, eles fossem chegando cada vez mais alto dentro da hierarquia da igreja. Então, assim, a Cátedra de Pedro, ela é muito cobiçada, você não tem noção. O poder temporal é só o início, é só o início. Então, veja, é muito problemática essa situação. Por isso que, assim, demanda muito tempo, eu acredito que vão ter mais reuniões a respeito desse documento, porque é muita coisa para se falar de um lado ou de outro, não tem para onde fugir. Uhum. E muitas dessas coisas aí vão acabar ficando mais claras à medida que nós fomos estudando as encíclicas, né? Porque todas as encíclicas elas conversam entre si e elas vão atacar os mesmos pontos de ângulos diferentes. Basicamente isso, né? O próprio Gregório XVI ele escreveu uma outra encíclica, acho que 2 ou 3 anos depois, que é até a próxima, se não me engano, a Cosprima, que nós vamos ler no próximo domingo, eu acredito. Mas, enfim, boa explicação. Acho que deu para entender um pouco aí quais eram os erros teológicos aí que circulavam naquele tempo. E aqui fica já que está na tela, o trecho contra o galicanismo e a submissão do Estado à Igreja, a necessidade da submissão do Estado à Igreja. Os governantes eles devem auxiliar a Igreja. Finalmente, secundem os príncipes estes nossos santos desejos de feliz êxito das coisas sagradas e profanas, com seu poder e autoridade. Pois não a receberam somente para o governo temporal, mas também para a defesa e guarda da Igreja. Ou seja, todo o sucesso do mundo, né, em tudo aí acontecendo no seu reino, mas lembre-se que vocês receberam isso para a defesa e guarda da Igreja. Saibam que, quanto se faz em favor da Igreja, destina-se ao mesmo tempo ao bem-estar e à paz do Império. Convençam-se sempre mais que devem maior estima à causa da fé que a do reino, e que serão maiores se, segundo São Leão, a sua coroa de reis se ajuntar à fé. Esse trecho, para mim, assim, é um dos mais bonitos de toda a encíclica, na minha opinião. Porque mexe assim comigo, eu acho muito massa mesmo. Lembre-se, reis, que o fim último do Estado é a salvação das almas. Lembrem-se, reis, que a maior estima deve se dar à causa da fé do que à causa do reino, porque serão maiores as suas coroas, ó reis, se vocês juntarem a da fé, juntarem a sua coroa à da fé. Lembrando que vocês, todos reis, são vigários de Cristo, são os detentores do poder temporal de Cristo Rei, porque Cristo virá a ser rei da humanidade, será rei dos homens, e vocês, reis, entregarão os seus reinos, suas coroas, ao quem realmente pertence, ao legítimo detentor dos tronos e das coroas, Jesus Cristo Rei. Né? Eu acho muito lindo esse trecho, muito lindo. Já que têm sido constituídos como pais e tutores do povo, proporcionalizam verdadeira felicidade e tranquilidade. Se dirigirem seus cuidados especialmente para conservar incólume a religião daquele Senhor, cujo poder está expressado naquela passagem do Salmo: Rei dos reis e Senhor dos senhores, Senhor dos que dominam. É muito bonito esse trecho, muito bonito. Isso aqui a gente vai voltar daqui a pouco para falar do anarcapitalismo, do Paulo Cogos, mas já aqui é doutrina, é uma coisa bem estabelecida. Há reis, há pessoas indicadas pelo clero, pela igreja, para mandarem, para serem pais e tutores do povo. Ponto. Depois a gente volta nesse assunto. Lucas, tu quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Então, beleza.
Imutabilidade da doutrina. Reprovável seria ainda sujeitar a igreja à autoridade civil, colocar a igreja debaixo da autoridade civil. Contudo, isto pretendem os ímpios, que constituída de novo a igreja sobre fundamentos de instituição humana, venha a dar-se o que São Cipriano tanto detestou, que a igreja, coisa divina, se torne humana. Combatendo aí o Lamennais, como o Lucas muito bem explicou, que a igreja não vai virar perder a sua importância, ou que a igreja que é coisa divina vai se tornar coisa humana, né? Não é isso. A imutabilidade da doutrina é receber exatamente aquilo que recebemos dos nossos pais. E aí vem essa frase, para mim, uma das frases mais legais do Vaticano II, porque ela expressa com toda clareza a doutrina do Vaticano II, das falsas seitas católicas, desse modernismo, desses inimigos de Cristo. O Paulo VI, no fim do Vaticano II, na alocução de encerramento, ele faz lá um discurso longuíssimo, chatíssimo, mas aqui é interessantíssimo esse ponto. A religião do Deus que se fez homem encontrou-se com a religião do homem que se faz Deus. Porque esta é uma religião. A religião do Deus que se fez homem, de Jesus Cristo, encontrou-se com a religião do homem que se faz Deus. Vós sereis como deuses. Não é? E o que é que aconteceu quando essas duas religiões se encontraram? Um choque? Uma luta? Uma condenação? Será que Cristo condenou a religião daqueles que quiseram ser iguais a Deus? Poderia ter acontecido isso. Cristo poderia ter condenado, mas não condenou. A antiga história do samaritano foi a pauta da espiritualidade do concílio. Uma simpatia imensa o penetrou todo. É um blasfemo, isso aí que chamam aí, ó, vocês conciliares, vocês aí que estão ligados com esse povo, de São Paulo VI, alguém que fala uma coisa tão escancarada como essa. Vocês são nojentos, são desgraçados. Isso aqui é alto-falante do inferno, entendeu? É a doutrina do Judas Iscariote, isso aqui, não tem outra. Horrível, nojento. É basicamente dizer assim que a serpente estava certa. Comereis aí, que as coisas não são bem como estão te dizendo, que vocês vão morrer. Não, não é bem isso. Na verdade, vocês conhecem comerem da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês serão como deuses. Lamentável. Lamentável. Já vi, salvo engano, pessoas dizendo que ele falou isso na postura de tradicional. É o deturpar o Paulo VI, né? Deturpar o Paulo VI. Na verdade, ao dizer isso aqui, ele estava querendo reafirmar a doutrina de sempre. Nossa, bicho. Dá licença. E aí, cabe voltar aqui. A Igreja Universal repele toda novidade. Nada se deve tirar daquelas coisas que vão ser definidas, nada mudar, nada acrescentar, mas se deve conservar puras quanto à palavra e quanto ao sentido. É isso aí. É isso aí que a gente tem para dizer. Então, começa aqui a série de condenações a liberdades. Tá, eu não entrei muito aqui na defesa da Mirai Voss sobre o celibato, sobre o matrimônio e tudo mais, porque eu acredito que nós católicos aqui já saibamos o que é isso. O padre tem que ser celibatário mesmo, isso aí é o ideal. O marido tem que ser marido de mulher, tem que ter filho, não pode ser fechado à vida, essas coisas. Porque, bem, dá outro tratado só de entrar nesse ponto aí, mas menção honrosa aos ditos aí na encíclica. Tá. Então, a liberdade do mal que certas associações apregoam. Há muitas coisas de não pouco importância que nos trazem preocupação e enchem de dor. Devem ser a crescer certas associações ou assembleias, lojas, as quais, confederando-se com sectários de qualquer religião, simulando sentimentos de piedade e afeto para com a religião, mas na verdade possuídas inteiramente do desejo de novidades, de promover sedições em toda parte, pregam liberdades de tal jaez, suscitam perturbações nas coisas sagradas e civis, desprezando qualquer autoridade, por mais santa que seja. Pois é, pessoal, lá nos Pedreiros Livres tem uma regra: você não pode ser ateu, você tem que acreditar na divindade, mas não precisa acreditar no Deus católico. Você pode ser muçulmano e ser pedreiro. Você pode ser budista e pedreiro, protestante e pedreiro, qualquer coisa e pedreiro. Só não pode ser católico e ser pedreiro. Isso aí não dá, porque o Deus católico não é o Deus das lojas, não é o Deus aí do esquadro compasso. É outro Deus, é o Deus da divindade. É o grande arquiteto
do universo. E aí, se esse arquiteto do universo não é Jesus Cristo, não é Deus, a Santíssima Trindade, quem é? É aquele que foi tão caluniado na história, tão diziam que para ele que ele era o Lúcifer, e quando ele tentou salvar a humanidade dos seus erros e da ignorância, ele foi derrubado do céu o mal São Miguel Arcanjo, que botou Lúcifer e a corja para fora. É isso, esse aí é o Deus dos pedreiros. Mateus, Lúcifer. percebam, pessoal, que isso daí já é um princípio da doutrina luciferiana, entende? Colocar justamente a serpente como se fosse o Deus bom. Isso daí é uma sutileza, sempre é sutileza. Sempre coloca Lúcifer como bom, que tentou, né, trazer a humanidade a um contexto natural, normal, e que o verdadeiro Deus que expulsou os homens do paraíso é o tirano, é o opressor. Isso é bem princípio luciferiano. E é impregnado nos Pedreiros Livres, né? Uhum. É bem explícito isso. Uma pequena observação. Nós somos contra os pedreiros livres, nós somos contra as lojas, tá? Isso não quer dizer que todo mundo que esteja dentro lá dos pedreiros saiba o que ele faz. Porque é o seguinte, todo exército precisa de soldado, de peão. Então o cara, ele entra lá nos pedreiros, fica 10, 20, 30 anos, mas ele só sobe até o grau 3. Se eu não me engano, é aprendiz, companheiro e mestre. Esse aí, eles já estão servindo a Lúcifer, já estão aí mal, mas eles não sabem, não é explícito o culto satânico. A hora que o cara vira Cavaleiro Coxa, Templário Defensor de Jerusalém, esses nomes aí que são os graus 27, 30, 32, 33 aí o cara começa aqueles negócios, matar bezerro, entendeu? Aí começa o satanismo explícito mesmo. Satanismo explícito mesmo. Né? Isso é muito importante de falar. Bem, e o que eles falam? Eles acreditam nessa deidade, essa grande divindade, mas não acreditam num Deus concreto, no Deus católico. E eles simulam sentimentos de piedade e afeto para com a religião. Acho que numa live anterior a gente comentou, né? Que para a Igreja Católica no Brasil, o Império foi pior do que para a República, porque o Império perseguiu o clero católico e a República não pertenceu tanto. E aí tem um amigo nosso que ele tem um comentário muito interessante, muito engraçado, né? A República foi melhor para a Igreja do que o Império, porque os padres e eles eram todos da mesma loja. Isso aí acontece muito, né? Porque eles vão se infiltrar. Não sei se vocês entenderam, mas tanto os padres quanto os pedreiros livres eram da mesma loja. Eles se infiltram para destruir por dentro a igreja. Então demonstra aí sentimento de afeto, piedade. Dom Vital, quando teve a questão religiosa, brigou com todos os pedreiros lá de Recife, da Diocese de Olinda, e esses pedreiros aí, eles estavam onde? Eles estavam nas confrarias, eles que puxavam o terço. Leiam Seitas Secretas do Padre Teófilo Dutra, leiam o Complô contra a Igreja, leiam A Conjuração Anticristã, leiam esses livros. Esses pedreiros lá em Recife com Dom Vital, eles puxavam o terço, eles apoiavam a igreja e tudo mais. Por quê? Porque eles querem esvaziar o conteúdo. Não tem problema você ter a casca de católico. Você só não pode ter o conteúdo católico, porque se você tiver, danou. Entendeu? E aí promovem sedições, revoltas por toda parte. É isso aí. Estão por trás de muitas das revoluções. Você tirou lá uma camisa? Sim. Alô? Lucas? Não, é o Luiz está com o microfone ligado. Não deve ter sido aqui com a gente, então. Mas tá. Eles promovem as revoluções por quê? Porque o lema... Desculpa, acho que ligou sozinho. Tranquilo. Um dos lemas ali dos Pedreiros Livres é isso, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então o povo tem que ser livre. Os libertadores da América. Por isso que ele joga aí futebol, essa maldita Copa Libertadores da América aí, em comemoração o quê? Aos pedreiros livres que libertou do jugo de quem? Libertou da verdade. Ou seja, jogou na mentira. Libertou como a serpente queria libertar Adão e Eva. Não é uma aula de compromisso. Ô, irmão, deixa eu ver se eu consigo botar o microfone aqui do Luiz no Sei lá, tá sozinho, tá ligando e desligando.
Não, futebol não é criação propriamente do. Peraí. Não, não é o esporte, mas Tá, eu acho que eu botei todo mundo no mudo, mas dá pra vocês desabilitarem aí. Você consegue falar, Lucas? agora eu acho que eu consigo. Tá. Eu só botei no mudo pra resolver isso aí. Não, não é o O esporte não é esporte. condenado, não. É justamente esse processo de venda, né? De comercialização, de patrocínio das competições dentro dos esportes. Por que se preocupar tanto com essas competições, né? Com Copa do Mundo, com campeonato regional, campeonato nacional? As pessoas ficam tão preocupadas com isso, com essas coisas, não pelo esporte em si, mas pela competição dentro do esporte, entende? Não dá pra. Então, as pessoas Sim. deixam de falar as coisas importantes da vida e começam a se atentar a isso. E só fala de futebol, só fala de futebol. O cara só quer saber tudo o que acontece dentro do time, o cara só quer saber o que acontece dentro do jogador e perde a vida. A vida continua aí e o cara perdendo tempo. Perdendo tempo. Só um comentário bem brevíssimo aqui, para a gente dar continuidade, para ver se conseguimos concluir isso aqui. O Orlando Fedeli tem algumas coisas muito interessantes sobre esse tema. Ele fala que nos documentos dos pedreiros livres que os católicos encontraram, roubaram, apareceu, não lembro bem como foi, diz lá que uma das diretrizes é fomentar o esporte, justamente para acabar com o domingo, tirar das coisas de Deus, tal, não sei o quê. As Olimpíadas, no formato moderno que a gente conhece, é aquele negócio de acender o fogo, a tocha, bicho, isso é gnose pura, entendeu? É gnose mesmo. Tem todo um simbolismo gnóstico que outra hora dá para comentar mais profundamente. Mas cuidado com essas coisas. Sobre os Libertadores da América, eu quero falar da Copa, do torneio Libertadores da América, entende? Ô, Matheus, Pode falar. só um breve comentário. Inclusive, a taça da Copa do Mundo, eu esqueci agora qual edição que mudou, que ela foi atualizada, mas era uma deusa pagã da vitória, se eu não me engano. A taça da Copa do Mundo de futebol. Então, tem certas coisas complicadas aí, né? Tá, então os pedreiros livres, eles fraternidade, igualdade, liberdade. Essa igualdade é libertação do catolicismo, é a liberdade que a serpente prometeu para Eva. Vocês serão livres, serão como deuses, vão conhecer tudo, tal, não sei o quê. E a igualdade. Por que que tem que haver rei? O rei acima dos outros, tal? Não, 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 não. Não é como diz aqui o Gregório XVI, que há os eleitos para serem pai e tutores do povo. Não é isso, né? Todos são iguais. Não tem vai ter que ter presidente, não tem mais rei. É o parlamentarismo, entendeu? É o primeiro dentre os iguais. Essa coisa igualitária aí, que fomenta essa república, é muito difícil uma república ser católica. Uma pouca foi a do Garcia Moreno no Equador, mas é muito difícil. Isso aí é uma coisa mesmo do plano das lojas aí, tá? E ó, É realmente fazer um trabalho de gambiarra, né? Uma república católica é uma gambiarra, não é o ideal, é o que dá para usar, mas não tem, não vai dar muito futuro, né? Não tem muito futuro. Você pode ver que as repúblicas católicas, né, que acabaram se tornando católicas, elas não duraram muito tempo, não conseguiram segurar. é difícil. Até aí a gente vai comentar sobre a liberdade de. Cadê? Eu acho que eu não botei no PDF, vou pegar, mas a liberdade de consciência. O que é o parlamento se não o local próprio para debater? E debater o quê? O que é que tem que ser debatido, entendeu? Não é assim, a gente vai fazer a rua de asfalto ou de cimento, entendeu? Não é esse tipo de debate que acontece. É o debate de ideias. Mas que ideia que tem que ter? Olha, eu acho que aqui todo mundo concorda que só precisa ter uma. Católica, fim. Só precisa da verdade. O resto não precisa. E aí tem que favorecer o parlamentarismo e tal, para discussão e não sei o quê. Já é a coisa danando aí. Tá? Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui nos comentários, nas perguntas. Normalizando o mundo que se torna dogma enquanto o espiritual se torna tabu. Certo? Rules Rimé, aqui a Copa que o João Pedro falou. Futebol chega a ser uma religião. Os pedreiros ali fomentam o romantismo, essa ideia de liberdade é complicado. Dá para se dizer que sim, mas é complicado.
pequeno aviso, assim, sobretudo para quem estiver no YouTube. Por que a gente insiste tanto neste tema aqui? Porque tem que entender quem são os inimigos da fé, quem são os inimigos do Brasil, quem são os inimigos de Nosso Senhor. E a gente tem que bater e martelar e martelar. Como está no YouTube, pessoal, a gente não está falando aqui 10% do que é esse povo, entendeu? Eles são secretos, não são à toa, tá? Não são secretos, não são à toa. É em segredo porque eles reúnem-se em segredo porque eles não podem falar em público aquilo que eles acham. Essa é a razão. A razão é que eles odeiam o nosso Senhor. E por isso nós não cansamos de falar quem são os nossos inimigos. Vamos falar agora do delírio da liberdade de consciência e da condenação da rebeldia contra as legítimas autoridades. Ok. Delírio da liberdade de consciência. Dessa fonte lodosa do indiferentismo, porque aqui ele condena o indiferentismo religioso, e indiferentismo. Ah, a gente tinha colocado esse ponto também, né? Tá, a gente pulou da liberdade do mal de certas associações para o indiferentismo. O indiferentismo religioso. Ensina-se poder conseguir a vida eterna em qualquer religião, contanto que se amolde à norma do reto e do honesto. É o ideal dos pedreiros livres. Simples, né? Você tem que ser honrado, tal, não sei o quê, não pode roubar os outros e tal, mas você pode acreditar em qualquer Deus desde que faça isso. Isso aí é o indiferentismo religioso. Tão condenado. É isso aí que é o diferentismo religioso de certos católicos, de certos católicos de hoje em dia, que tem muita obra e pouco Deus, entende? Entendem o que eu quero dizer? Que é aquela coisa seguinte: olha só, eu sou católico, mas você pode ser outra coisa, é tudo bem, a gente vai falar de política, mas não vamos falar de Jesus. O que é isso? Isso não é o indiferentismo religioso já condenado, né? É Cristo ou não é, né? Não tem outro caminho. Delírio da liberdade de consciência. Da fonte lodosa do indiferentismo, promana aquela sentença absurda e errônea, digo melhor disparate, que afirma e defende a liberdade de consciência. Este erro corrupto abre alas, escudado nem moderada liberdade de opiniões, que, para a confusão das coisas sagradas e civis, se estendendo por toda parte, chegando à imprudência de alguém se asseverar que dela ressalta grande proveito para a causa da religião. Que morte pior há para a alma do que a liberdade do erro, dizia Santo Agostinho. Certamente roto o freio que mantém os homens no caminho da verdade, inclinando-se precipitadamente ao mal pela natureza corrompida, consideramos já escancarado aquele abismo, do qual, segundo dado veio São João, subia fumaça que enobrecia o céu, rafanhava gafanhotos que ressaltavam a terra. Tananana. A maior e mais poderosa peste da República, segundo a experiência que remonta aos tempos primitivos, as cidades que mais floresceram por sua opulência, extensão e poderio sucumbiram, somente pelo mal da desbragada liberdade de opiniões, liberdade de ensino e ânsia das inovações. Pessoal, eu peço aqui um momento para falar até sobre uma coisa muito contemporânea, algo que me afligiu muito durante um tempo, tá? Liberdade de consciência, liberdade de opinião. Tem aí os filósofos, eu quero dizer o Olavo de Carvalho, que fala aí tanto, leia tudo, experimente de tudo, vá e leia todos eles, porque como diria o apóstolo, conhecer de tudo, retende o que é bom, né? Aí fala, leia esses filósofos ateus, esses filósofos pagãos, aprenda política com Eric Fögling, com não sei quem e tal. Olha, eu fui aluno com Dugin, exato. Eu fui aluno do Olavo durante muitos anos. Olha, eu já assisti algumas centenas de aulas do Olavo lá do COF. Eu nunca vi ele recomendar ler um documento da igreja. Nunca. Que política que ele quer ensinar? Que política esse pessoal, esses alunos aí dele, esse pessoal aí desses cursos, falam para você ler? Que documento da igreja? Não ensina, não fala nada. Fala para ler, sei lá, Eric Fögling. Esse pessoal aí, cara. Bertrand Russell, acho que é esse o nome dele. Quer aprender com ele. Por que não aprende com a igreja? Não aprende aqui um documento desse? Porque se você começar a ler muito o conteúdo católico, você vai ver qual é o problema do Olavo de Carvalho, você vai ver qual é o problema desses novos aí. E aí eu digo para vocês o seguinte: cadê os alunos do Olavo, né? Esses alunos grandes aí, na tradição? Eu nem digo assim para chegar no sede-vacantismo, mas os que eu conheci são todos de missa nova. Então o cara já leu obras completas do Eric Fögling, já leu, sei lá, Shakespeare, Platão,
Aristóteles, já leu tudo, assim, já leu tudo, 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 e o cara vai na missa nova, o cara não consegue ver que essa missa não é católica, que essa igreja não é católica. Não digo nem para virar série vacantista, mas cadê os tradicionalistas do Edu Olavo? Não tem. E se virar muito católico, ai, pois é. Graças a Deus o Qual salvou, eu saí dessa aí, mandei um tempo atrás mensagem para um monte de gente falando assim, pessoal, defendi muito o Olavo, desculpa, eu estava errado. Mandei isso aí, pessoal, o Diogo, e acha bonito falar palavrão, né? Tá aí, o Index Prohibitorum tem uma história muito interessante que São Roberto Bellarmino, veja, São Roberto Bellarmino já era catedrático da universidade, tinha lá sua santidade conhecida já, vida reta, era doutor, já era conhecido pela sua erudição. Quando ele foi refutar os protestantes, se eu não me engano, ele foi ler Calvino, ele foi pedir humildemente a permissão para o confessor dele para ele ler Calvino. Isso mostra o seguinte: se São Roberto Bellarmino, que era santo e doutor da igreja, foi pedir permissão, quanto mais nós, né, meros mortais aqui, pecadores, a gente não tem que ter a pedir permissão e ter muito cuidado com se adentrar com essas coisas. E que nem clérigos somos, né, Matheus? Tem isso também. Nem clérigos somos, exatamente. Exato. Então, quando a igreja proíbe a leitura de certos livros, a leitura de certos conteúdos, não é para aprisionar no mal, é para proteger de verdade. É claro que aí os comunistas, os malditos, os esquerdistas vão dizer o seguinte: ai, mas ela fala, nós também vamos censurar o jornal para proteger o povo de ideia errada, de não sei o quê. Mas é mentira. Que a igreja, quando fala, é verdade. Os outros podem falar a mesma coisa que a igreja, mas estão mentindo. Vocês conseguem entender a diferença? As palavras são as mesmas, mas o contrário quer dizer o oposto, né? É a deturpação. Então isso aí é muito importante falar, da liberdade de consciência. Enfim, alguém quer falar alguma coisa aí sobre esses sistemas, que é importante? Matheus, como essa aula vai ser editada, talvez nem precise entrar isso, mas talvez pudesse pegar essa parte, né, da liberdade de consciência e fazer um gancho com a situação do monarca, né? Que as falas dele influenciam muitas pessoas agora nesse contexto de que nós precisamos ter uma liberdade absoluta para falarmos, fazer o que quiser, quando quiser, como quiser. É intrínseco do ser humano essa liberdade absoluta. Então, assim, e ele é bem aplaudido agora, né, por essa postura frente à situação, e isso é muito problemático também, né? É muito problemático porque a gente sabe que, na verdade, isso é um engodo, dizer que nós temos que falar o que quisermos, fazer o que quisermos, como se fosse uma resposta à altura das agressões sofridas por um governo, né, tirano, né? Ou bem próximo a isso. Isso é muito verdade. Antes de falar do monarca, só respondendo aqui o Rui. Às vezes temos que andar em algumas verdades para depois andar na verdade. Cara, de todo mal, Deus tira um bem. Então, se você andou por caminhos errados, se alguém andou por caminhos errados e se converteu, poxa, que bom que se converteu. Mas não que bom que andou por caminhos errados. Não tem que andar por caminho errado nenhum, só precisa andar no caminho da verdade para conhecer a verdade. O resto é tudo conversa. Então, o João Pedro falou aqui bem do Léo Lins. Léo Lins e Monark. Isso aí pode virar assunto para sábado. Alguém, por favor, coloca lá naquela mensagenzinha Monark, Léo Lins, liberdade de expressão, porque sim, nós não defendemos liberdade de expressão dessa forma que o Monark defende. É claro que, né, o pessoal aí dos nossos grupos aí faz uma deturpação meio maluca de dizer que, sei lá, o Monark está totalmente errado. Sim, a gente sabe qual contra quem ele está defendendo a liberdade, né?